Meus queridos amigos e irmãos, muito bom dia. Eu sou Gabriel Ângelo, um bandista aqui do estado de Goiás. E hoje eu vou falar para vocês, né, porque não é só hoje, é um segmento, né, quase que entre aspas diário, mas eu vou falar sobre a filiação dos orixás, né? Primeiramente, antes de começar a falar quais são as características dos filhos dos orixás, eu tenho que explicar uma coisa. Isso que eu estou falando não é a lei maior, isso que eu estou passando à frente não é uma lei para as umbandas. Isso é o que eu acredito dentro da minha doutrina de umbanda, tá? Pode não ser correto para você, mas pode ser uma ajuda para várias pessoas, tá? Quando eu vejo um ponto de vista diferente do meu, eu escuto, tento agregar conhecimento e tento às vezes discutir. Olha, mas por que é assim? Por que é assado? Tá? Então fica aí a ideia. E outra observação: quando você é filho de um orixá, né, a manifestação divina está manifestada em um corpo humano, está suscetível a sentimentos, a emoções. Então temos características positivas e temos características negativas. Oriundas do orixá? Não. Oriundas do ser humano e seu corpo mental, seu corpo espiritual, porque nós somos voláteis. O orixá em si não. Ele é quase uma constante, porém em uma evolução muito maior do que a nossa, tá? Quando a gente fala de orixás dentro da Umbanda, nós falamos de não é espíritos, né? Mas é um conjunto de energias, é um plural, né? Quando a gente fala do mistério Oxalá, entre aspas, né? Porque essa palavra mistério não existe, porque está tudo desvendado, tudo mostrado a nós. Mas quando é mistério é porque é algo que a gente não consegue abarcar por inteiro, a gente não tem ideia do que é. Então, o mistério Oxalá, o mistério ou a linha de Oxalá, a energia de Oxalá, a energia de Oxóssi, a energia de Ogum, é um aglomerado de energias que tem características e afinidades. Primeiro, na natureza. Segundo, no astral. Terceiro, nos humanos, tá? Primeiramente, na natureza Oxóssi eu ligo com a mata. Beleza, e no astral nós ligamos Oxóssi ao planeta Vênus. Opa, peraí, tá errado, não tá não? Não, geralmente é o planeta Vênus que é associado ao Pai Oxóssi e também a Mãe Oxum, planeta do amor, enfim, isso aí a gente vai falar lá mais pra frente. Se eu tiver equivocado, eu me corrijo, tá? Então, quando nós falamos de Umbanda, nós temos linhas de pensamento. Eu gosto, se você acessou esse vídeo para falar que eu vou falar dos orixás, tudo bem, eu vou falar dos orixás, mas eu gosto muito das energias astrológicas que regem estas ideias, estes ideais, tá? Porque eu vejo muita semelhança no zodíaco com os orixás. Então, orixá tal, signo tal. Quer dizer que é lei? Não. Quer dizer que tem conhecimentos da Umbanda astrológica que eu pego e tem conhecimentos que eu não pego. Então, por isso que eu peneiro. Então, vocês vão ouvir, eu vou falar de orixá, eu vou falar de planeta, eu vou falar de signo. E, no geral, eu vou falar das características, tá? Quer dizer que é lei, Gabriel? Não, não quer dizer que é lei. Mas é o que eu acredito, é o que eu estudei e é o que eu gosto de praticar, é o que eu acho que funciona e o trem tá ali e tem provas que a coisa é desse jeito, tá? Então, se você acessou, caiu de paraquedas, prepara os ouvidos que é isso que eu vou falar, tá? Então, primeiro, orixá Oxalá. Quando a gente fala do orixá Oxalá, as pessoas referem-se a ele como o maior, né? Como o patrono da fé, como o patrono, entre aspas, quase que um soberano Deus, né? Enfim, esta mitologia, que eu considero uma mitologia dentro da Umbanda, é uma falsa ideia, porque nós não temos um orixá como maior. Nós temos o panteão dos orixás, né? Tem um panteão africano, mas dentro da Umbanda, o panteão dos orixás, aquele grupinho seleto de orixás, né? Ou 7, ou 12, vai variar da sua doutrina. Aqui eu vou falar até da filiação de Exu, então também prepara os ouvidinhos aí. Mas quando a gente fala de Oxalá, nós falamos do orixá, né, do primeiro orixá criado pela mão do Criador, tá? Eu não vou falar da mitologia, mas inicialmente é isso que rege a história de Oxalá. Mas quer dizer que ele é melhor? Mas quer dizer que ele é maior? Não. Quer dizer, como ele é o patrono da fé, nós temos essa doutrina também, ele fica em cima. Então, nos altares é comum você ver Oxalá
a imagem do orixá ou a imagem de Jesus, que são geralmente associados a Oxalá, né, no centro ou no topo. Ah, mas o meu tem Xangô, tá errado? Não, sua casa faz assim, beleza, tá certo, mas a maioria das casas é diferente. Oxalá, Jesus, fica no meio, uma velhinha branca, enfim, etc, tá? Por que eu tô falando que a gente não faz isso? Porque não tem orixá melhor, não tem orixá pior. Todos os orixás são cooperadores entre si, então eles precisam um dos outros. É como se cada um fosse uma engrenagem, maior ou menor, elas precisam estar em perfeito funcionamento. Então, quando eu falo que alguém é filho de um orixá, não quer dizer que as outras energias dos orixás não vão chegar a este irmão, a este filho, que vão chegar, tá? Nossa coroa em si, ela não é enrijecida. Pera aí, minha coroa é só de Oxalá. Ó, pera aí, Oxóssi não vem não, eu sou filho de Oxalá, não posso com isso. Ó, Iemanjá não vem não posso com isso não. Pode sim. A coroa de um filho umbandista, ela requer e ela entrepassa todas as linhagens dos orixás. Quando o seu guia está incorporado, ou quando você vai tomar um passe com determinada entidade, ele milita nas 7 linhas de Umbanda, na grande maioria dos casos. O Congá em si manifesta-se todas as linhas dos orixás. Então, se você não pode com nenhum orixá, você não pisa nem no terreiro de Umbanda, que ali vai estar todos os orixás. Isso é pra mim, tá? Quando a gente fala de Oxalá, nós falamos, né, também do planeta, né, planeta Sol, e em seguida o signo de Leão. Por que eu faço essa associação, né? Eu costumo associar o astro, né, o significado astral àquele orixá. Tá? Como é um planeta que está distante da nossa Terra, nós temos manifestações astrológicas. Aquele astro, ele influencia e promove determinadas características. Por isso que geralmente é associado a determinados signos. E por que não associar aos orixás? Porque são muito semelhantes. Como é uma energia onipotente, onipresente, é um simbolismo que eu vejo de associar, que para mim eu tenho facilidade. Quando a gente fala do Sol, da energia que rege o Sol, nós falamos da energia do autoconhecimento, a energia pessoal do desenvolvimento, a energia também da ambição, a energia da força, a energia da vitalidade, a energia masculina. Geralmente as pessoas que conhecem os leoninos são pessoas vaidosas, são pessoas bem colocadas, são pessoas diretas, são pessoas que às vezes não fica com aquele papinho cruzado ali porque ela sabe que a coisa não vai dar certo. Então são pessoas, quando regidas pela energia do Sol, não estou falando de mapa astral, e sim da energia do Sol, são pessoas mais diretas, são pessoas ambiciosas, são pessoas detalhistas, são pessoas que têm um porte legal. Entendeu? São bem colocadas em si, tá? E isso eu tô falando das características positivas de uma maneira geral, tá? Antes que vocês me julguem, eu tenho as minhas anotações. Antes de começar a falar, tá aqui tudinho anotado. Apesar que eu nunca sigo um roteiro, mas vamos usar hoje, né? Ó, masculinidade, força de vontade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Quando você fala da energia do Sol, são energias de impulsividade, são energias de seguir em frente. Quando você lida com isso no lado material, é para impulsionar você a alguma coisa, tá? E por que a gente associa também ao Oxalá? Quando a gente fala de Oxalá, os polos positivos, que são diversas características, e eu não vou mentir para vocês, não sou obrigado a decorar isso. Por quê? Cara, o evangélico anda aí com a Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro, precisou, ele abre, ele faz uma consulta. Por que eu, como um bandista, não vou carregar um material de estudo com minhas anotações? Então, sem julgamentos aí, por favor, tá? Quando a gente fala de características positivas do orixá, Oxalá, manifestadas no corpo humano, nos humanos, são pessoas guerreiras, são pessoas organizadas, inteligentes, amigos, sensíveis, brilhantes, calmos, intuitivo e pessoas simples, né? Quando uma pessoa, né, tem essas características positivas, mas quer dizer que aquela pessoa ali de Iemanjá, ela tem um Oxalazinho, que você descreveu ela 100%. Meu querido, você pode ser filho de mais de um orixá, não vejo problema nenhum. Isso vai variar da sua doutrina, tá? Porque pra mim, o que vale são todos os orixás. Se eu conseguir ser filho de todos eles, estou feliz, tô bacana. Mas quando a gente fala de um filho de um orixá, é energia afim. É como se fosse... Deixa eu explicar melhor. É como se fosse a água que você toma.
Determinados dias você gosta de tomar uma água gelada, uma água quente, mas você só gosta do bebedouro da sua casa. Você pode beber água na casa dos outros que você vai conseguir saciar a sua sede. Porém, a água da sua casa faz melhor a sua saúde. Quando a gente fala de um filho de um orixá, é a energia que está olhando ele com maior, vamos falar assim, com maior vigor, com maior especialidade. Então, filho, você é filho de Oxalá, mas nesse momento eu tô vendo aqui que Nanã tá mais perto de você por esse momento que você tá passando, por essas características que você está, seu campo astral, sua coroa tá passando por isso. O guia vai explicar a situação. Então, pede a ela e vamos seguir em frente. Porque a sua coroa ela não é fixa, nós não somos fixos. Os nossos sentimentos e as nossas emoções são voláteis. Porém, quando você carrega uma afinidade com um determinado orixá, isso tende a acompanhar você a vida inteira. Por um exemplo, eu sempre gostei, eu sempre tive afinidade, apesar que só depois que eu comecei a estudar que eu percebi, com a filiação do orixá Oxóssi. Me pareço muito com muitas das características. Então assim, eu tenho dificuldade em lidar de ter muitas amizades. Então eu ando geralmente sozinho. Um filho de Oxóssi geralmente é assim, um lobo solitário, entre aspas, né? Mas depois a gente fala dele. Então essas são as características positivas de um filho de Oxalá. Guerreiros, organizados, inteligentes, amigos, sensíveis, brilhantes, calmos, intuitivos e pessoas simples. Né? Então carregam uma facilidade, né, em lidar com a vida. Então são pessoas organizadas. É obrigatório as pessoas terem todas essas características? Não. Quem que é o oráculo dentro da Umbanda? O guia que vai falar, olha, tô vendo que você tem essa afinidade, nós não temos um ritual de Mira de Logum ou jogo de búzios, tá, que vocês falam. E quais são as características negativas? E isso é o que chama mais atenção. As pessoas geralmente, nossa, eu pareço demais, porque as características negativas são marcantes. Lunáticos, briguentos, agitados, mentirosos, chatos, ranzinzas e rabugentos. Cara, quem conhece um filho de Oxalá sabe o quanto que essa pessoa é rabugenta. Eu conheço alguns filhos de Oxalá, né, que por hora foram filhos e são filhos de Iemanjá, mas militam muito com o Oxalázinho do lado. Meu Deus, cara, não vou xingar aqui porque não cabe, o vídeo tem um cunho sagrado também. Mas são pessoas, sim, rabugentas, são pessoas ranzinzas, né? Por que a gente fala que quem é filho de Oxalá geralmente é um pouquinho rabugento? Quando nós associamos ao orixá, uma desculpa que os humanos servem dela, é para falar que ele é velho, que ele anda agachadinho, né, com aquele cajado, então ele já é velho, as pessoas falam, mas isso é uma manifestação humana. Se você um dia tiver a oportunidade do orixá Oxalá manifestar-se em sua frente aquela consciência luminosa e você a vida inteira falou que era rabugento, que era isso, que era aquilo, eu acredito para você que ele não vai te desmentir. Uma consciência divina, ele não tende a brigar com você, ele tende a te corrigir. Olha, você falou que eu sou isso, acredito, mas vamos continuar a vida, tá? Então quando a gente fala de Oxalá, nós falamos também, para mim, na minha doutrina, do planeta Sol, do signo de Leão. Se você ler as características de um filho leonino, você vai ver características semelhantes a esta do orixá. E aí você vai falar que eu não tenho razão, mas tira a sua prova, dá uma olhada nos leoninos, dá uma olhada nas características dos filhos do orixá Oxalá. São muito parecidas estas semelhanças. O ser humano desde o princípio, desde a antiguidade, ele tende a fazer coisas para predispor o que é alguém. Então a astrologia, que eu acredito que é um significado que as pessoas banalizam muito, mas tem grande influência na Umbanda. A astrologia, a lua, o sol, são coisas que a gente às vezes esquece, não dá importância, mas que estão presentes o tempo inteiro, tá? Um forte abraço a todos vocês, que essas características dos filhos de Oxalá, que eu não falei a mais marcante, mas eu vou falar ela agora no final do vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, deixem os comentários, compartilhem esse vídeo. Mas pessoal, geralmente os filhos de Oxalá, quando são levados ao campo negativo da situação, eles não aceitam perder. São pessoas que em maneira alguma aceitam perder. Tem essa autoridade, este egocentrismo em vocês, né? Tem uma outra característica que eu anotei também, eles não sabem receber críticas. Um filho de Oxalá em si,
Se você perceber, vai manifestar em determinados momentos isso no jogo, numa brincadeira, no amor. Não é sempre fixo, enrijecido. Tem características humanas que você consegue avaliar. Por isso que os pais santos falam, olha, esse filho parece muito filho de Oxalá, esse filho parece muito filho de tal orixá. Porque determinadas características o acompanham. Mas também não sabem receber críticas. Então, para ele, crítica é a pior coisa da situação. Porque como são líderes natos, né? O signo também de leão, a energia do sol, geralmente são pessoas que lidam com a liderança, com a autoridade, com os mínimos detalhes. Raramente eles recebem uma crítica tranquilamente, tá? Axé a todos vocês, se inscrevam no canal, deixem um like e não parem aqui de estudar, vão além, tá, pessoal? Eu não falo muito porque fica maçante, eu começo a repetir demais as coisas e raramente eu sigo um roteirinho e eu vou tentar seguir nos próximos, porque é muita característica para me lembrar. E até!